Sabe o que tem de correlação entre um episódio de exposição indecente a uma menor de idade e a situação chinesa na África? É isso aí, você acertou absolutamente nada. Por isso que a gente tinha dois assuntos, então a gente resolveu fazer um Saindo da Bolha Mix, tá? Não tem jeito, a gente não queria que passasse tempo demais entre os dois temas. Então, vai um Saindo da Bolha Mix, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Derrotas chinesas e o jogo da imprensa. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 77 e a gente tem dois assuntos para tratar. O primeiro sobre a história que ficou muito conhecida, principalmente lá nos Estados Unidos, mas eu acho, tenho impressão, corrija-me se eu estiver errado, que passou batidaço aqui no Brasil. E é uma história que mostra muito bem essa aliança podreira que existe entre a imprensa e esse mambo-jumbo interseccional, que é o caso do WISPA. A gente quer contar os fatos que geraram essa baixaria toda e mostrar mais uma vez o comportamento absolutamente chocante da imprensa, não só americana, mas de outros países, com relação a essa história. O segundo tema que a gente quer passar com vocês são os desafios que a China tem enfrentado na África e que tendem a piorar ainda mais, tá? Mas com a vitória aí dos amiguinhos deles, né? O Talibã, foi bom para a China, né? Será que foi? Antes de ir pro tapa, então, vamos fazer o nosso jabá, porque dessa vez eu lembrei de fazer ele na hora certa, tá? Vamos lá. Para quem ainda não fez ou está conhecendo a gente agora, então a gente pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para dar uma visitada lá no nosso canal do YouTube, né? O canal chamado, obviamente, Saindo da Bolha. Clica lá no sininho, pede para ser avisado quando chegar episódio novo. Quem não fez ainda aqui, ouve a gente aqui no podcast, por favor, dá uma passada lá no YouTube também e fica amiguinho da gente lá, tá? Pede também para vocês darem um share na rede social, se vocês gostarem do episódio. E também contar para seus amigos, fazer o tal do boca a boca sarado, pedindo para, poxa, eu tô ouvindo aí um podcast fantástico de cabeça, nossa, que exagero, cabeça direita limpinho, supimpa, que despreza profundamente o politicamente correto. E finalmente, deixa eu passar aqui para vocês o nosso endereço do Telegram. Vocês já sabem, vão lá, falando junto comigo, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. É isso aí, jabá meio confuso, mas aconteceu, essa é a vantagem. Vamos lá, vamos pra frente, vídeo que segue. Mulheres que não valem nada. Opa, o Mr. Way já chegou bancando o machista e misógino. Não, nada disso, amigucho, nós estamos falando que as mulheres não valem nada quando o assunto é transexualidade, ou transexualismo, ou transgenderismo, tá? Vamos lembrar aqui que no processo interseccional existe virtualmente uma escalinha lá de opressão, né? Dentro da lógica de que os seres humanos são todos iguais, que seria bastante razoável. Nesse caso, alguns seres humanos valem mais que os outros, porque alguns deles são sistemicamente oprimidos. Assim, entre homens e mulheres, homens têm menos, como é que eu posso dizer? Vamos chamar assim de menos créditos sociais, né? Entre homem e mulher, homem vale menos. Entre mulheres brancas e mulheres negras, as mulheres brancas têm menos créditos sociais. Entre as mulheres negras e as mulheres negras gordas, as magras têm menos créditos sociais e assim por diante, né? É a tal da escalinha. O problema é quando a gente entra na questão do transgenderismo, porque ao mesmo tempo que um homem se transforma em mulher, quer dizer, correção aqui, gente, quando um homem passa a se identificar como mulher, não obrigatoriamente, né, faz a operação toda, ele passa a ter também mais créditos sociais e, portanto, as liberdades individuais deles valem mais que as das mulheres, né? Como a gente falou no episódio passado, mais do que das
mulheres que menstruam, não, pessoas que menstruam, né? Parafraseando aí a deputada Alessandra Ocasio-Cortez. Aliás, cara, eu não tinha pensado nisso, e é interessante o feedback que a gente sempre tem de vocês nos programas por causa disso. E a mulherada na menopausa, que já não tá mais menstruando, como é que faz? Deixou de ser mulher? É isso? Não... É uma boa bola levantada lá nos comentários do YouTube. Acho que foi no YouTube. É algum tipo de preconceito contra essas mulheres? Que elas não menstruam mais? Porque só mulheres, as pessoas que menstruam? Que coisa, né? Mas, enfim, créditos sociais extras para você, se você for uma mulher que não menstrua. Por alguma razão. Dentre os benefícios que pode haver nos Estados Unidos, de estado para estado, além da sua identificação alterada, você pode ser tratado pelo seu novo nome, por exemplo. Você também pode ir para uma cadeia feminina, o que dá uma ideia lá muito brilhante. A questão dos banheiros é mais complicada. Na Califórnia mesmo, o estabelecimento tem que oferecer agora um banheiro com um único sanitário. Um banheiro dito unissex, vamos chamar assim. Só que as pessoas e grupos têm encrencado até mesmo com essa solução. A solução parecia razoável, você não incomoda, entre aspas, um cara com, né? Vai num banheiro onde tem mulheres, as mulheres podem se incomodar e vice-versa. Então, o banheiro unissex, apesar de ser um exagero aí, acaba sendo uma solução, tá? Existe uma legislação que está sendo questionada ainda assim, porque determinados grupos acham que, vamos dizer, o cara que se vê como mulher, ele tem que ir no banheiro de mulher, porque senão, de qualquer forma, ele está sendo perseguido, vamos dizer assim, ele está sendo sistemicamente atacado. Se eu me vejo mulher, eu não devo então usar o banheiro feminino e não o banheiro neutro, aquela confusão toda, né? Lembra que além disso existem também os não binários, ou seja, aqueles que não se veem nem como mulher e nem como homem. Que tipo de banheiro deveria usar? Bom, nesse caso o unissex talvez fosse a solução mesmo, porque daí o cara não é nada nenhum nem outro, ele vai no banheiro que não é nenhum nem outro. Mas eu vou pedir para vocês transcenderem esse fato todo de isso ser real ou doideira, mas o fato é que legalmente isso acaba sendo um problema por lá. Nesse caso, o banheiro neutro então resolveu alguma coisa? Porque a pessoa não precisa do banheiro. Mas que confusão. Tá, mas e no caso de um spa, onde vai ficar a mulherada lá com seus corpos mais expostos, certo? Bom, segundo a lei, o cara que virou mulher, logo no trans, mesmo que não tenha feito a cirurgia para eliminar lá o dito cujo, ele pode usar a área feminina de um estabelecimento tipo spa. E aí, gente, que começa a história do WeSpa. We é W-I, tá? WeSpa. Tava lá a mulherada fazendo, sei lá, spaziando num spa aquele dia, tal do spa. O local, eu acho que tem um esquema meio coreano, não vou lembrar exatamente. E lá dentro tinha, inclusive, nessa área feminina, tinha menores de idade. E entrou um transgênero no local, um transgênero que estava completinho, tá? Completo com salame e tudo. Aí deu um zoom, papapá, teve um vídeo, inclusive, na internet que viralizou, e aí começa a história toda, tá? Viralizou o tal do vídeo, em que a mulherada tava indignada que tinha um cara lá passeando lá pela área feminina, mostrando Ilha Salame, inclusive em posição, como é que eu posso dizer? Em semi-sentido, tá? Ele não tava à vontade e nem estava em posição de sentido. Tava ali no meio do caminho, militarmente falando. E claro, com menores no local, a situação obviamente despirocou, e sem querer fazer trocadilho. Aí o funcionário do spa avisa para a mulher, que por sinal o grupo dela tá filmando, que é o vídeo que foi lá e que viralizou na internet, que ela lá, o transgênero, poderia estar lá, segundo a lei, e que tudo bem, que eles devolveriam o dinheiro, aquela coisa toda. Muito bem, o vídeo viralizou. Bom, é uma situação, né? E com isso a imprensa começou a tomar gosto pelo tema, especificamente, porque a mulher, por sinal era negra, tá? Que reclamou da coisa toda em vídeo, passou a protestar pelo cala-boca geral que ela começou a sentir. Do tipo assim, deixa o cara, aquela coisa toda. E ela tava uma pistola. Desculpe também a trocadilho aqui, mas ela tava uma pistola. Pô, que isso, menor de idade, o cara lá meio semi-salame ali e tal. Então, lembrando, uma mulher negra, teoricamente, tem um monte de moedinhas sociais
para gastar, certo? Só que nesse caso não, porque nessa curva toda os transgêneros sempre têm crédito extra. E eis que em um protesto que ela estava fazendo na frente do spa, por causa da situação toda, pelo, vamos dizer assim, pelo backlash que estava tendo, inclusive, dela ser acusada de, não, para você é, sei lá, homofóbica e tal, chegou um grupo de antifas no lugar e resolveu agredir a mulher, tá? E aí, gente, aí apareceram os Proud Boys para defender a mulher, logo depois, aí saiu todo mundo no tapa, e aí num outro protesto, quebra-pau geral de novo, polícia chega, gás lacrimogênio, olha aonde a gente chegou. E aí a prefeitura proibiu mais protestos ali na frente, tá? Enfim, é isso aí. Por causa de um cara que estava balançando ele salame, virou essa bagunça toda. Bom, isso tudo é notícia, né, gente? Tudo que a imprensa gosta. Transgênero, bilhão de fora, porradaria, gás lacrimogênio. Isso é um verdadeiro imã para a imprensa que passou a cobrir essa história com, vamos dizer assim, um especial interesse. Mas vocês podem imaginar muito bem de que lado a imprensa ficou, não é mesmo? Para começar, começaram a acusar a vítima de ser culpada. Isso é bem clássico, né? A acusação inicial é de que nada disso tinha acontecido, até porque o cara falou que não aconteceu. E a mulher teria encrencado só com o transgênero e usou essa história toda como uma desculpa aí para, vamos dizer, expor seus preconceitos. Porque, gente, como em toda história, existem diferentes lados. E é óbvio que a imprensa escolheu o seu, ainda que não houvesse nenhum fato, nenhuma comprovação que apontasse que a mulher tivesse inventado tudo, tá? Olha, eu aqui cobrando a imprensa de falar em cima de fatos, né? Pois é, não fala. E aí, de fato, não tinha nada, estava tudo em aberto ainda. Poderia até ser a palavra de um mais contra a palavra de outro, mas era evidente para a imprensa que a mulher estava mentindo e que o transgênero estava falando a verdade, porque eles queriam. Mas o problema é que a mulher era suspeita e tinha um histórico de vida bastante reprovável, certo? Ela devia estar mentindo porque ela tinha um histórico muito reprovável. E eu vou contar para vocês parte desse histórico. Vocês acreditam que essa mulher que acusou esse transgênero, essa maluca acusadora de transgêneros, colocava versículos bíblicos nas redes sociais dela? Gente, onde já se viu isso? Que perigo para a sociedade essa mulher. Nossa, e quer saber mais? Ela também era contra o aborto, gente. Como pode uma coisa dessa? Ela tinha uma opinião sobre o tema. Portanto, é claro, é evidente que com um histórico terrível dessa, ela só podia estar fazendo acusações falsas, certo? Então, queima a mulher, queima, esta maluca. Como é que alguém pode levar a sério a posição de uma pessoa que se diz cristã? Ora, não rola. Ela só pode estar inventando, afinal, na outra ponta, o transgênero diz que era mentira. Em quem que você vai acreditar? Na mulher ou no transgênero? Sempre no transgênero, né? Mas sabe uma coisa que eu me lembrei nessa história toda, quando estava correndo? Lembra do movimento Me Too, que dizia que, independente de qualquer coisa, sempre acredite na mulher? Pois é, então, rapaz. A verdade é que não pode ser bobinho, né? Não é para acreditar sempre na mulher. É sempre para acreditar na nossa mulher. Se ela não for do nosso time, ela é maluca, ela é mentirosa, ela é criminosa, ela faz a falsa acusação de um crime, né? Vocês viram mais alguma vez alguma notícia sobre as questões de assédio do Biden? Claro que não, nem eu. Por quê? Porque ela não era nossa mulher, era a mulher deles ou de qualquer um outro, tá? Mas você saindo da bolha, e o governador de Nova York, o Cuomo, perdeu a cabeça lá, perdeu até o cargo, na verdade, por causa dessas histórias de assédio. Não vale isso para dar um crédito para o movimento, que conseguiram até pegar e derrubar um governador? Cara, não. O Cuomo era demais. O Cuomo foi um excesso. O cara era um serial passador de mão, tá? E até os seus próprios pares lá ficaram de saco cheio. Não dava para esconder mais a ponto da Procuradoria do Estado ter um caso sólido contra ele, com muitas testemunhas, etc. É porque pegaram e é porque tinham
uma coisa grave por trás, senão como estava lá até hoje. Então a saída do Cuomo foi mais limpeza de arquivo do que reconhecimento de culpa, tá, gente? Saiu, não se falou mais disso. Como anda o processo? Não sei, não se falou mais, tá? Por eles, deixa o cara quietinho lá, tadinho, ele só passou a mão numa e outra. A questão é que a vítima da situação, no caso lá, de novo, voltando ao spa, a vítima que virou culpada, a tal chamava-se Cubana Angel, se não me engano, a mulher, no final das contas, ela tinha razão. Até podia ser mentira, mas não era. Veja, o problema não era supor ser mentira. Será que Cubana Angel está mentindo? Normal, poderia acontecer, certo? O problema é que eles sequer consideraram, quando digo eles, eu digo imprensa, sequer consideraram que ela podia estar falando a verdade. Por quê? Porque ela é uma aberração cristã que punha versículos da Bíblia nas suas redes sociais. Gente, só pode ser louca, né? Claro que não. Então acontece o quê? Que essa semana, tudo muito na moita, a polícia local lá de Los Angeles indiciou o transgênero. É um cara de 52 anos chamado Darren Merriger, com 5 acusações de exposição, sendo que uma delas para uma menor de idade. Porque várias outras testemunhas no local confirmaram a história toda. Mas olha que surpresa, quando foram puxar a capivara do sujeito, ele já tinha outras acusações de exposição e estava com a ficha suja, porque inclusive ele deveria ter se apresentado para se registrar como sex offender, né? Tem essa coisa lá, se você é um sex offender, você tem que se registrar na região para as pessoas poderem falar, devo deixar minhas crianças longe desse sujeito. Pois é, ele não fez isso, então ele tinha mais problema na justiça e também tinha acusações de roubo. Esse é mais um mártir da esquerda, né? Assim como aqueles mártires do Black Lives Matter, que a gente conta as histórias deles, não tem um que passaria num polígrafo num caso de, sei lá, contar uma história de infantil. Esse cara também era um abusador, ele era um cara que fazia exposição, um cara que roubava. Ou seja, um primor de cidadão que, claro, a imprensa super investigativa simplesmente, aspas, esqueceu de pesquisar, né, essa capivara dele e manteve a pressão sobre a tal da coitada da Cubana Angel, que, ponto para ela mesmo, não arredou o pé. Ainda que ela tivesse tendo a vida dela devassada, sendo xingada, sendo considerada uma louca, certo? Enquanto isso, a própria imprensa que tratou a história toda como fake, uma fake da mulher, passou aí a fazer notinhas de canto em matérias antigas da internet para dar uma mudada no contexto, né? Para, aspas, corrigir seu ponto de vista. É isso aí, gente. Confie na imprensa sempre, tá? Ela sempre vai estar ao lado das vítimas, só quem sabe que não. Ops, isso vai dar problema? Pois é, o Biden fez esse servição lá de entregar o Afeganistão de bandeja para o Talibã, armou os caras até os dentes, manteve os americanos refém. Grande projeto, sucesso total, né? E todo mundo sabe também que os chineses estão lá esfregando as mãozinhas todos felizes com o apoio do Paquistão, tá? A Paquistão tem um papel importantíssimo nisso, inclusive estão atacando com drones parte da resistência contra o Talibã dentro do território afegão, tá? Tá pegando muito mal essa história. Então, a China aí tá esfregando a mãozinha aí com o apoio do Paquistão para ser a potência local dominante. China e Paquistão são amiguinhos antigos. Mas a gente também ouve por aqui ou por ali que China e Rússia estão juntos nessa, porque afinal das contas, a Rússia manteve sua embaixada por lá. Desconfie dessa versão, tá, gente? Os russos não estão confortáveis, não. Eu continuo tendo enormes desconfianças dessa famosa narrativa de Rússia e China como um bloco só, honestamente. Eu sei que tem muita gente que acredita nisso, eu não. Eu sinto muito, eu acho que existe muito conflito de interesses para os dois trabalharem juntos. Pessoalmente, posso estar errado? Claro que eu posso estar errado, mas eu acho que não é um bloco. Mas o principal problema do fortalecimento do Talibã para a China não está no Afeganistão, mas na África. É sabido que a China tem sido o principal país, vamos chamar assim, país
colonizador da África, né? Os caras já têm até uma base naval, acho que ali em Djibouti, na boca ali do Mar Vermelho. Aliás, o país, a China, ela participa ativamente das missões antipirataria ali na região também. Tem que deixar o gargalo livre para navegação, né? Porque é fundamental para a saúde financeira chinesa, que depende da área enormemente para suas exportações e importações, além, né, da importância da circulação de óleo, né, que passa tudo por ali e é tão vital para a economia deles. Mas dentro do continente africano, os caras também têm influenciado muito, muito, muito fortemente ultimamente, não faz alguns anos. São muitos projetos de infraestrutura, onde eles conseguem amarrar os países para se endividarem basicamente. São projetos de energia e principalmente projetos de extração mineral. A questão é a seguinte: nenhum grande projeto de infraestrutura é rápido, suficientemente rápido para ser executado meio que na chinelada, né? É uma coisa que exige um amadurecimento, um tempo de desenvolvimento, tá? E pior ainda, ele demora, geralmente esses projetos demoram para dar retorno. Então, você vai começar uma grande hidrelétrica, ela demora para construir, depois ela vai demorar para dar retorno também, certo? Não por outra razão, quando você quer entrar pela janela em um país como investidor, que essa é a especialidade dos chineses, você tem que estar de bem com o ditador ou o presidente semidemocrata local. Isso é uma especialidade deles, tá? Como eles não têm nenhum apreço pela democracia, se eles puderem financiar um ditador lá dentro, maravilha, vai ter mais tempo para a gente poder fazer os nossos projetos de infraestrutura, ganhar dinheiro e roubar o país. Um exemplo era o tal do Joseph Kabila, que era presidente da República Democrática do Congo, né? O cara ficou democraticamente, claro, durante 19 anos do poder e fez uma verdadeira festa de negócios com os chineses. Só que o reinado do Kabila acabou no início de 2019 e não tem nada pior do que ser aliado de um ditador nessas horas dessas. Porque quando o ditador cai, via de regra, quem está junto dele também recebe uma certa carga de emoção, vamos chamar assim. Então os chineses não são exatamente muito amados lá no Congo não, tá? E o que está acontecendo é que a oposição, como via de regra, acaba não gostando de você também. Então é o que está acontecendo agora mesmo lá. Então vários contratos de exploração da economia congolesa estão sendo verificados e a maior parte deles cancelados. Para se ter uma ideia, o Congo, a República Democrática do Congo, né, tem a maior reserva de cobalto do mundo e isso interessa muito qualquer país. Mas e o Talibã, seu Bolha? Então, esqueci, vamos lá, verdade. A África tem sofrido imensamente aí com grupos terroristas muçulmanos, tá? Como, por exemplo, o Boko Haram, lá na região da Nigéria. Tá? Todos esses grupos, e a gente até mencionou recentemente aí, alguns deles, são ligados direta ou indiretamente com grupos terroristas que hoje estão vendo o Afeganistão como um segundo lar, tá? Portanto, em um panorama em que o terrorismo muçulmano ganha cores de Estado oficial, toda essa série de grupos que lutam em vários países africanos, tá? Tipo Nigéria, Mali, Etiópia, Níger, Moçambique, eles passam a ter acesso a mais riquezas e armas sem interferência internacional, o que claramente vai impactar os governos locais e projetos econômicos locais. E aí vem o tal do tombo chinês. No próprio Paquistão, país aliado da China, né, tem os nacionalistas lá do Balochistão, bonito nome, né? Dentro do Paquistão mesmo, tá? 3x4 os caras explodem um ônibus cheio de chinês lá que estão tocando projetos econômicos na área. A imagem que a gente tem no nosso episódio de hoje é exatamente um ônibus que foi explodido cheio de chinês dentro. Acho que naquela imagem lá morreram 6 chineses pelo menos. Portanto, ao dar estabilidade a um novo estado terrorista que está se formando, que é no caso o Afeganistão, a China está lá na outra ponta, minando seus próprios negócios, seus esforços, vamos chamar assim, de recolonização africana. Claro que eles sabem disso, porque eles não são bobinhos. Mas esse é o tipo de problema que você vai ter quando você tentar jogar sujo em todas as posições ao mesmo tempo, tá? Além de criar inimigos viscerais a médio prazo, você ainda, mais cedo ou mais tarde, não vai poder recorrer a ninguém, nenhuma instituição
ou o apoio que você teria eventualmente vai começar a azedar. É o caso especificamente que eu cito aí do Congo. Eles vão reclamar sobre esses contratos com quem? Se o presidente detesta os caras e os cidadãos odeiam os chineses agora. Não tem como, né? O que eles tinham antigamente não eram contratos, eram formas de expropriação de recursos naturais dos caras. Sinto muito. Olha, nós olhamos os contratos de vocês aqui, é ridículo, nós estamos cancelando, nós estamos suspendendo um contrato de exploração de X, tá? Os caras olham, bate o olho, tá fácil, todo mundo sabe que aquilo era uma baixaria totalmente corrupta. Quem herdar, e aí fica complicado, né? Porque quem herdar os projetos que os chineses vão tomar um pé na bunda, agradece o investimento chinês. Afora isso tudo, não vamos esquecer, as empresas e organizações chinesas tratam os povos locais lá como lixo, tá? Essa semana mesmo eu estava vendo um gestor chinês de uma empresa dando chibatada em um operário que estava deitado no chão. Aliás, o cara estava tomando chibatada e bicuda, de verdade. A arrogância é tanta, mas é tanta que ela supera a inteligência. Depois me conta como que se faz um aliado dando tapa na cara dele. Eu não conheço essa mágica. E parece que os chineses daqui a pouco vão descobrir que essa mágica não funciona. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar então lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast. Ou pede também para entrar lá via Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Dá um share nas redes sociais para dar uma mãozinha pra gente, para evitar o boicote aí que a gente tem de algumas delas. Fazer o boca a boca sarado. E finalmente assinar o nosso canal lá no Telegram. Anota aí, bit.ly/Telegram e Fembolha. bit.ly/Telegram e Fembolha. É isso aí. Semana começando, vamos para frente, muito trabalho, muita coisa para fazer. Espero que todos fiquem muito tranquilos. Cuidado, fiquem atentos com as notícias que aparecem 3x4 meio estranhas, tá? Eu tenho a sensação que nós vamos ter um período com notícias bem esquisitas. E é bom a gente treler tudinho para ficar muito, muito mais super bem. Saindo da bolha.